Bem-vindo de volta ao Carsportes. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos caças mais avançados e polêmicos do planeta, o Sukhoi Su-57, o caça furtivo de quinta geração da Rússia. Isso aqui não é apenas mais uma análise de avião, vamos explorar tudo em detalhes, desde o seu design stealth e aviônicos de ponta até o desempenho real dos mísseis que ele carrega em 2026, incluindo suas capacidades e preços. Seja você um entusiasta de aviação ou apenas curioso para saber como o Su-57 se compara aos rivais ocidentais como o F-22 Raptor e o F-35 Lightning I, fique até o final, porque esta será uma das análises mais completas que você já viu. Vamos começar do início. O Sukhoi Su-57, conhecido pela OTAN como Felon, é o primeiro caça furtivo multifunção operacional da Rússia e representa um salto enorme em relação à família Su-27. Projetado para alcançar superioridade aérea e executar ataques de precisão, ele representa décadas de pesquisa e desenvolvimento voltadas a reduzir a diferença tecnológica em relação aos Estados Unidos. Seu desenvolvimento começou no início dos anos 2000, no programa PAC-FAN, e depois de inúmeros protótipos e anos de testes, ele entrou oficialmente em serviço com as forças aeroespaciais russas no final de 2020. Avançando para 2026, o Su-57 amadureceu como uma plataforma formidável, com aviônicos mais avançados, sistemas de armas atualizados e integração com algumas das tecnologias de mísseis mais modernas do arsenal russo. Do ponto de vista do design, o Su-57 é um caça furtivo, mas não da mesma forma que o F-22 ou o F-35. A Rússia optou por uma abordagem híbrida, priorizando desempenho aerodinâmico e supermanobrabilidade junto com a furtividade. O resultado é uma aeronave com superfícies angulares, baias internas de armas, materiais absorventes de radar e entradas de ar em forma de S, para reduzir a seção radar, mas que ainda mantém grandes superfícies de controle e bicos vetoriais que o tornam extremamente ágil. Sua assinatura de radar é estimada como maior que a do F-22, mas menor do que caças de gerações anteriores, como o Su-35, oferecendo um equilíbrio entre furtividade e manobrabilidade alinhado à doutrina de combate russa. O Su-57 é impulsionado por dois motores Saturn Al-41F1, mas a verdadeira revolução vem com os novos motores SDL-I-30, que estão sendo instalados nas versões mais recentes. Esses motores oferecem mais empuxo, melhor eficiência de combustível e menor assinatura infravermelha, permitindo que o Su-57 alcance velocidade máxima próxima de Mach 2 e voe em supercruzeiros sem pós-combustão. Seu alcance ultrapassa 3.500 km sem reabastecimento, e com reabastecimento aéreo ele se torna uma plataforma de ataque de longo alcance. Em termos de altitude, o Su-57 pode operar acima de 20.000 metros, dando-lhe vantagem em combates em grandes altitudes. Uma das maiores forças do Su-57 são seus aviônicos e fusão de sensores. A aeronave é equipada com o radar AESA N036 Bielka, que consiste em múltiplas antenas distribuídas pelo corpo do avião para cobertura de 360 graus. Ele pode rastrear até 60 alvos simultaneamente e engajar até 16 deles, detectando alvos do tamanho de caças a distâncias superiores a 400 km. Complementando o radar a um sistema avançado de busca e rastreamento infravermelho, IRST, suítes de guerra eletrônica e uma rede de sensores distribuídos que alimenta as informações em uma única tela no cockpit. Isso permite que o piloto tome decisões rápidas e informadas em cenários de combate complexos. O cockpit em si é totalmente digital e projetado para a guerra centrada em rede. Ele integra dados de satélites, drones e estações terrestres, permitindo que o Su-57 opere como um nó de comando dentro de uma rede de combate maior. Em 2026, softwares atualizados melhoraram ainda. Mas sua tomada de decisão assistida por inteligência artificial e priorização automática de ameaças, dando ao piloto consciência situacional superior e reduzindo a carga de trabalho durante missões intensas. Agora vamos falar do que realmente torna o Su-57 mortal, suas armas.
Assim como outros caças de quinta geração, ele carrega seus armamentos internamente para manter a furtividade. Ele possui duas baias internas principais e duas menores nas laterais para mísseis de curto alcance. Mas, diferente dos projetos ocidentais, ele também mantém pontos de fixação externos para missões em que a furtividade não é prioridade, permitindo carregar uma carga pesada de armamentos. Em 2026, o arsenal de mísseis do Su-57 está mais avançado do que nunca, e a indústria de defesa do Brasil tem acompanhado de perto essas armas, tanto pelo potencial de exportação quanto para desenvolver contramedidas. Entre suas armas principais está o R-77M, uma versão atualizada do míssil Arar de longo alcance R-77. O R-77M usa um buscador de radar ativo, motor foguete de 2 pulsos e algoritmos de guiagem melhorados, alcançando um alcance efetivo de cerca de 200 km. Seu preço no mercado de exportação gira em torno de 1,2 a 1,5 milhão de dólares por unidade, dependendo da configuração e do pacote de sensores. Para engajamentos de longo alcance, o Su-57 utiliza o R-37M, um dos mísseis Arar mais rápidos e de maior alcance do mundo. Capaz de atingir alvos a até 400 km de distância e voando a velocidades superiores a Mach 6, o R-37M é um pesadelo para aeronaves de alto valor, como a WACS e aviões-tanque. Cada unidade custa aproximadamente de 2,5 a 3 milhões de dólares, mas sua capacidade de destruir alvos críticos antes mesmo de entrarem no alcance de combate faz com que valha cada centavo. No combate de curto alcance, o Su-57 usa o míssil R-74M2 guiado por infravermelho, compatível com suas baias internas e capaz de atingir alvos a até 40 km com alta capacidade de manobra. Ele é projetado para combates aproximados, onde agilidade e tempo de reação são cruciais. Seu custo unitário varia entre 600 mil e 800 mil dólares, tornando-o relativamente acessível em comparação com equivalentes ocidentais como o M9X. Mas talvez o desenvolvimento mais empolgante em 2026 seja a integração de mísseis ar-terra e hipersônicos de nova geração no Su-57. Um deles é o míssil de cruzeiro furtivo KH-59MK2, projetado para ataques de precisão contra alvos terrestres. Com alcance de cerca de 300 km e perfil de voo furtivo, ele pode atingir bunkers fortificados, centros de comando e sistemas de defesa aérea com precisão cirúrgica. Seu custo unitário é estimado em 2 milhões de dólares. Já o KH-47M2 Kinzhal, um míssil hipersônico lançado do ar, eleva o Su-57 a um novo patamar de capacidade de ataque. O Kinzhal viaja a velocidades de Mach 10 e tem alcance superior a 2.000 km, tornando-o extremamente difícil de interceptar. Cada míssil custa entre 10 e 12 milhões de dólares, mas seu valor estratégico é imenso. O Brasil, que tem expandido suas capacidades de defesa e parcerias em tecnologia de mísseis nos últimos anos, está particularmente interessado em como o conjunto de mísseis do Su-57 se comporta em condições reais. De acordo com dados de desempenho de 2026, o R-77M mantém uma probabilidade de acerto acima de 80% em ambientes contestados, graças ao seu buscador de radar ativo e capacidades SCM avançadas. O R-37M, apesar do alcance massivo, ainda alcança mais de 60% de probabilidade de acerto contra alvos manobráveis e quase 90% contra aeronaves de apoio não manobráveis. Esses números colocam a tecnologia de mísseis russa entre as 3 melhores do mundo, e são acompanhados de perto por analistas de defesa brasileiros que trabalham para integrar capacidades semelhantes em seus próprios sistemas. Especialistas da indústria de defesa brasileira também acompanham a relação custo-benefício desses sistemas. Enquanto mísseis ocidentais como o M120D custam mais de 2 milhões de dólares cada, o R-77M oferece desempenho comparável por um custo ligeiramente menor. Isso torna os mísseis russos atraentes para países que buscam modernizar suas forças aéreas sem gastar fortunas.
Para funções de ataque ao solo, o Brasil observa que o KH-59 Mk2 oferece desempenho comparável ao americano JASSM, mas por cerca de 70% do preço, tornando-se um potencial sucesso de exportação se a Rússia decidir oferecê-lo a nações parceiras. Quando se trata do desempenho geral do Su-57 em combate, dados de exercícios e operações limitadas mostram resultados impressionantes. Sua supermanobrabilidade, combinada com radar avançado e fusão de sensores, permite que ele supere consistentemente caças de quarta geração em combates aproximados. Em cenários de longo alcance, sua furtividade e alcance de mísseis lhe dão a capacidade de engajar inimigos antes mesmo que sejam detectados. Comparado ao F-35, o Su-57 é mais rápido, mais ágil e carrega mísseis ar-ar mais poderosos. Em comparação com o F-22, ele é um pouco menos furtivo, mas mais versátil e mais barato de operar. Falando em custo, essa é outra área em que o Su-57 se destaca. Enquanto o F-22 custava cerca de 150 milhões de dólares por unidade e o F-35 entre 80 e 100 milhões, o preço unitário do Su-57 em 2026 é estimado entre 45 e 60 milhões de dólares para a Força Aérea Russa e entre 70 e 80 milhões para exportação. Isso o torna um dos caças de quinta geração mais acessíveis do mercado. Com custos operacionais cerca de 30% menores que os do F-22, ele se torna uma opção atraente para países que buscam alta capacidade sem dependência ocidental. Em 2026, a Rússia continuou a aprimorar o processo de produção do Su-57, integrando mais materiais compósitos, melhorando revestimentos absorventes de radar e aumentando a confiabilidade dos softwares. Essas melhorias aumentaram sua taxa de prontidão de missão e reduziram os requisitos de manutenção. Além disso, o trabalho em capacidades de operação em conjunto com drones está em andamento, com expectativa de que o Su-57 opere ao lado do drone furtivo S-70 Okhotnik B, formando uma poderosa equipe de combate tripulada e não tripulada. Observadores brasileiros de defesa acreditam que essa é uma capacidade crítica para o futuro e estão explorando conceitos semelhantes para integrar drones às operações aéreas futuras. Outro desenvolvimento interessante é o interesse de exportação. Diversos países, incluindo Índia, Argélia e Vietnã, demonstraram interesse em adquirir o Su-57 ou colaborar em variantes futuras. O Brasil, embora não esteja oficialmente buscando a compra, tem estudado seu desempenho extensivamente como parte de seus planos de modernização e possíveis parcerias no futuro. Para países que desejam um caça de quinta geração, mas enfrentam restrições ou altos custos dos fornecedores ocidentais, o Su-57 oferece uma alternativa atraente. Do ponto de vista estratégico, o Su-57 é mais do que apenas um caça, é um sinal das ambições da Rússia no combate aéreo do século XXI. Ele combina furtividade, velocidade, alcance e armamento avançado em uma única plataforma que pode dominar em múltiplos papéis, desde superioridade aérea e ataque profundo até guerra eletrônica e reconhecimento. Ele não foi construído apenas para enfrentar ameaças atuais, mas para evoluir com os desafios futuros, especialmente à medida que novas tecnologias de mísseis, armas hipersônicas e sistemas assistidos por IA se tornam padrão nas forças aéreas modernas. A análise brasileira dos mísseis em 2026 conclui que, embora os mísseis russos nem sempre igualem os sistemas ocidentais em sofisticação de sensores ou integração de rede, eles se destacam em alcance, velocidade e custo-benefício. O R-37M permanece imbatível em alcance, o Kinzhal redefine as capacidades de ataque estratégico e até mesmo o R-77M oferece desempenho confiável por uma fração do preço de seus equivalentes ocidentais. Isso torna o arsenal do Su-57 não apenas poderoso, mas também estrategicamente valioso para nações que buscam maximizar sua eficácia de combate com orçamento controlado. Então, o que tudo isso significa para o futuro?
O Su-57 não é apenas a resposta da Rússia ao F-22 e ao F-35, ele representa uma filosofia diferente, que prioriza versatilidade, poder de fogo e acessibilidade acima da furtividade extrema. Ao fazer isso, ele ocupa um espaço único no mercado global de caças. À medida que as atualizações continuam e mais aeronaves entram em serviço, sua influência na dinâmica do poder aéreo global só tende a crescer. Seja implantado em combate direto ou atuando como elemento de dissuasão, o Su-57 está destinado a permanecer como pilar da estratégia aérea russa por décadas. E para países como o Brasil, que acompanham de perto a evolução dessas tecnologias, as lições do Su-57 e de seu conjunto de mísseis são valiosas. Elas oferecem insights sobre como será o combate aéreo do futuro e como manter o equilíbrio estratégico em um mundo onde a tecnologia evolui mais rápido do que nunca. Não se trata mais apenas de quem tem o caça mais furtivo, trata-se de quem pode integrar velocidade, sensores, IA e tecnologia de mísseis em um pacote letal e coeso. E nessa corrida, o Su-57 definitivamente é um dos principais concorrentes. Obrigado por assistir a este mergulho profundo no Sukhoi Su-57 e no desempenho e preços de seus sistemas de mísseis de ponta em 2026. Se você gostou desta análise detalhada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no Carsportes para mais análises sobre tecnologia militar avançada e comentar aqui embaixo o que você acha do Su-57 em comparação com seus rivais ocidentais. Até a próxima, voe alto e continue curioso.